Estou aqui trabalhando no Colégio Adventista da Liberdade Legal. e trabalho na Cia da Vila também, que é um projeto de... começou. Uma boa noite para você, um feliz sábado para você que está no Facebook da Associação Paulistana da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Eu não sei se você já é alguém que passa por aqui costumeiramente, se você já estava esperando esse momento da classe dos professores. O pastor Fernando ainda mais essa semana está ausente, mas a gente continua torcendo aí, logo mais ele já volta para integrar o time, né, e para continuar conduzindo esses momentos da escola sabatina, dessa nossa classe dos professores. Eu sei que nós estamos num momento de distanciamento, a gente está tentando se adaptar a isso, algumas igrejas já estão tendo alguns encontros, mas ainda assim a gente sente falta de algumas coisas. Eu acredito que você sente falta, se era parte da vida da sua igreja, a classe de professores, você sente falta. Se não era parte, talvez, da sua vida, ainda assim, eu acredito que isso está vindo, esse momento está vindo para te oferecer a oportunidade de recapitular a lição, pensar por perspectivas diferentes, ouvir pessoas diferentes falando sobre o tema que você estudou durante a semana, e também alguns estão se capacitando para compartilhar isso de forma mais efetiva. Claro que amanhã alguns vão se reunir presencialmente ou online e vão compartilhar os ensinamentos que estão recebendo aqui também daquilo que você aprendeu durante a semana de estudos. Seja muito bem-vindo mais uma vez, para que você saiba, você está no Facebook da Associação Paulistana, é um prazer receber você aqui, e nós estamos apostos também para receber, para ver seus comentários. Você que tem alguma pergunta para fazer sobre a lição, você que quer fazer um comentário, quer mandar também, às vezes tem um abraço especial que você quer mandar, pode mandar também, a gente manda abraço, a gente faz pergunta, tá bom? E enquanto você vai aí se conectando, eu vou apresentar os nossos convidados. Só daqui já tem gente chegando por aqui, dando um feliz sábado para a gente. Só para apresentar os nossos convidados dessa semana. Nessa semana nós temos aqui com a gente pastor Felipe Carani. Tudo bem, pastor? Firme e forte? Tudo bom, pastor Tiago? É um prazer, um privilégio poder participar desse encontro de reflexão e de descontração também, sempre usando esses bons momentos aí para o nosso aprendizado e para estar sempre aí cada vez mais edificados, né, por aquilo que a palavra apresenta a nós. Para mim é um privilégio, uma boa noite aí vocês que estão acompanhando esse encontro e um feliz sábado a todos também. E pastor Felipe está trabalhando onde hoje? Qual que é a sua atuação? Onde você está atuando? Hoje estou trabalhando ali como pastor associado, pastor auxiliar na Nova Semente, ali ao lado do pastor Edson Nunes. Fui transferido recentemente e é um desafio que se inicia aí, estamos aí prontos aí para prontos e abertos aí para as surpresas e os desafios que virão. Que legal, pastor. Que bom recebê-lo aqui, e bom saber também que você está aí com um desafio novo, um desafio que foi recém-entregue nas suas mãos, né? Que bom, que Deus use bastante. A gente tem aqui com a gente também o pastor Silvano Barbosa. Como é que vai, pastor? Tudo bem? Graças a Deus, tudo bem, Tiago? É um prazer estar com você. Pastor Felipe, tudo bem? Prazer de estar aqui novamente. E amigos da Associação Paulistana, de outros locais do Brasil que estão assistindo também. É um prazer estar com vocês. Eu agradeço ao convite para essa oportunidade e tenho orado a Deus desde que recebi o convite para que nós tenhamos aqui um tempo produtivo, para que juntos a gente possa produzir alguma coisa que de fato seja útil à nossa vida espiritual, à nossa caminhada com Deus e ao nosso preparo para a volta de Jesus. Amém, pastor. E uma pergunta aí mesma pergunta que o pastor Felipe. Hoje, pastor, você está servindo onde? O que você tem? Onde está? Qual é o seu lugar e área de atuação nesse momento? Atualmente eu moro aqui em Engenheiro Coelho. Eu sou professor de Teologia Aplicada no NASP, campus Engenheiro Coelho. Legal, pastor. Eu tive o prazer de trabalhar hoje trabalho com o pastor Carani, na mesma associação, mas tive o prazer de trabalhar com o pastor Silvano. E é muito bom rever o pastor Carani estar mais perto e rever o pastor Silvano também, que está um pouquinho mais distante, fazia tempo que a gente não se via. E aqui, nesse momento, a gente está se encontrando novamente. É um prazer, viu, pastor? Prazer meu, Thiago. E eu fui aluno do pastor Silvano, né? Diga-se de aí, o privilégio de ter o pastor Silvano como professor. Então, hoje é a lição de escola sabatina e barra teste. Barra teste, isso aí. Não, já está testado e aprovado, viu?
Valeu. Você viu aí a responsabilidade que ele recebeu agora? É uma evidência Pois de é. que cabe aprovar. Eu vou aqui mandando um abraço também, pessoal que entrou aqui, o Paulo lá de Macaé, no Rio de Janeiro, professor Alberto aqui, professor Alberto que é meu chefe, diretor do Colégio Adventista da Liberdade, está aqui também, feliz sábado, viu, professor? A Rosa que está aqui do Balneário Gaivotas, também lá de Santa Catarina também, desejando feliz sábado, o pessoal da Vila Formosa, aqui é Esther, feliz sábado também. E eu já vou fazer um desafio para você, você que está aqui passando por essa live, já citou a sua igreja, citou de onde é, fala para a gente de onde você é, mas também faz o seguinte, você conhece pessoas aí da sua localidade, amigos seus, que talvez precisam ouvir aquilo que a gente vai falar aqui, então já aproveita enquanto você está assistindo, você não precisa nem parar de assistir, você só vai lá no compartilhar e compartilha no seu perfil essa live, para que as pessoas que estiverem passando pelo Facebook vão ver que você está assistindo e vão assistir junto com você. Tá bom? Então faça isso e compartilhe para que outras pessoas possam ter acesso àquilo que a gente vai conversar nessa noite. E antes da gente entrar no tema da lição da Escola Sabatina, durante esse trimestre a gente está falando um pouco sobre testemunho, sobre fazer amigos para Deus, sobre como a gente transforma e faz e coloca a intencionalidade de apresentar a Deus nas nossas amizades, nas nossas relações. E a gente tem falado sobre isso, hoje a gente vai pensar um pouquinho sobre o aspecto da oração intercessória, o papel dela, mas antes eu quero convidar você para a gente fazer uma oração. Vou pedir para o pastor Felipe fazer a oração, pedindo a condução de Deus para esse momento. Vamos orar. Bondoso Deus, agradecemos, Senhor, imensamente mais esta oportunidade que o Senhor nos concede de estarmos aqui reunidos, ainda que virtualmente, mas tendo como centro, Senhor, a reflexão, a discussão, uma conversa edificante, tendo a Tua palavra como o grande centro, Senhor. Isso para nós é sim um grande privilégio. Pedimos que o Teu Espírito dirija esse momento, nos trazendo não apenas entendimento, mas também transformação. Fazemos isso, essa súplica, reconhecendo a nossa condição de necessitados, reconhecendo a nossa condição de pecadores que carecem também do seu perdão, mas confiantes, Senhor, na tua misericórdia, no teu amor e no teu desejo constante de ensinar. Em nome de Jesus oramos. Amém. Amém. Obrigado, pastor. Aqui mais gente entrando, pessoal lá de Pelotas, no Rio Grande do Sul. O Jean está aqui falando, também mandando um abraço para o povo da igreja de Cajati, lá no interior de São Paulo. Pessoal de Mauá, Mucajaí, lá em Roraima. Muito bem. O pessoal entrando, vai chamando gente, vai chegando mais gente aqui também para acompanhar o nosso momento da lição da Escola Sabatina. Pastor Silvano e Pastor Felipe, quando a gente se reúne, né, às vezes vai ter um momento de oração, alguma coisa, é muito comum, dentre os pedidos de oração, surgir um pedido por alguém, e a gente é incentivado a isso, né? Muitas vezes nas nossas reuniões de igreja nós somos incentivados a orar de forma intercessora, e a gente traz um pedido de alguém, e aí nós nos reunimos, oramos pelas pessoas, nessa época que a gente está vivendo, né, por conta da pandemia, quantas vezes nós não estamos trocando pedidos de oração e sendo incentivados a orar uns pelos outros. Isso é algo que está na palavra, a Bíblia nos indica que isso é algo importante a ser feito. Eu quero começar aqui, pastor Silvano, perguntando para você. Quando a gente pensa nisso, nesse conselho bíblico da oração intercessória, o que quando eu peço, quando eu oro por alguém, ou quando eu até vou corrigir um pouquinho, quando eu sei que alguém está orando por mim, que efeito pode ser esperado, que efeito a Bíblia promete da oração intercessória? O que a Bíblia promete que pode acontecer em resultado, né, como consequência da oração intercessória? Muito bem, essa é uma ótima pergunta e eu gostei muito da ênfase que você deu no fato de que a oração intercessória não é uma invenção cristã, não é algo que alguém decidiu, achou interessante, achou legal e foi lá e inventou a ideia de orar em favor dos outros. Não, a oração intercessória é algo bíblico, nós estamos simplesmente imitando aquilo que nós vimos por meio da palavra de Deus. Então, nós vamos ver ao longo dessa recapitulação da lição que o Senhor Jesus deu o exemplo orando intercessoriamente. Ele orou em favor de Pedro, orou em favor dos discípulos, orou em favor de mim e de você, que cremos nele por meio da palavra dele. Nós vimos que o apóstolo Paulo orou, então nós estamos intercessoriamente. Quando oramos intercessoriamente, nós estamos seguindo a instrução da palavra de Deus. Agora, quando alguém sabe que estamos orando em favor dela ou dessa pessoa,
Qual é o efeito que isso causa? Eu vou falar aqui, não necessariamente do ponto de vista do sentimento que a pessoa que recebe a oração tem, que obviamente é um sentimento muito bom. Eu sou pastor há 20 e poucos anos e eu nunca encontrei alguém que dissesse assim, olha, eu estou muito chateado porque você orou por mim. Até mesmo aquelas pessoas que talvez não tenham muita afinidade com a igreja ou que não tenham muito interesse nas coisas espirituais, ficam satisfeitas, de alguma maneira, ao saberem que alguém está orando em favor delas. Então, é sempre uma reação positiva, na maioria das vezes, saber que alguém está orando por você. Mas eu quero enfatizar aqui o aspecto espiritual. O que acontece do ponto de vista espiritual quando nós oramos intercessoriamente em favor de uma pessoa? Nós sabemos que há coisas que Deus só faz como resposta à oração. Ou seja, há coisas que Deus não faria e Ele faz porque nós oramos, especificamente como resposta à oração de alguém. A oração intercessória libera o poder de Deus. Deus age em favor das pessoas, convencendo, libertando, dando poder, dando forças, dando discernimento espiritual, né? Deus age de diversas maneiras na vida das pessoas pelas quais nós oramos, quando nós oramos intercessoriamente. Então, qual o resultado da oração intercessória? O que isso causa nas pessoas? Naturalmente, além do bem-estar de saber que alguém interessado por mim, alguém preocupado comigo, alguém quer o meu bem, naturalmente isso faz muito bem do ponto de vista emocional, psicológico, até mesmo espiritual, mas a ênfase que eu dou aqui é no fato de que quando nós oramos, nós levamos Deus a fazer coisas que Ele não faria caso nós não orássemos. Nós vamos ver um pouco mais à frente o tema do grande conflito, e aí esse ponto vai ficar mais claro. Então, já aproveitando isso, né, que falou sobre o tema do grande conflito, acho que a gente já pode trazer isso, e até você que está acompanhando a gente, se você tiver alguma pergunta, surgiu alguma dúvida durante o período, ou talvez tenha alguma coisa que sempre esteve na sua mente a respeito desse assunto. Não vou garantir que a gente vai responder, mas é possível que sim. E senão a gente vai passar a ter uma dúvida compartilhada. Mas uma coisa, quando você falou, pastor, a respeito do grande conflito, né? A gente sabe que existe então essa realidade do bem e do mal. Nós entendemos que esse grande conflito é real, ele é constante, não há uma trégua, e entendemos que existem essas forças espirituais que estão agindo nesse grande conflito, onde a oração entra, né? Onde a oração entra nesse momento. Você pode falar um pouquinho, depois já, pastor, como estava já no raciocínio, pode seguir, e aí depois o pastor Carani já segue também com as considerações dele. Ótimo. Então, é muito importante essa ênfase do grande conflito. A oração intercessória faz sentido dentro do contexto do grande conflito. É melhor compreendida quando ela é colocada dentro dessa moldura maior do grande conflito. Todos nós temos consciência, eu diria todos nós generalizando, mas eu creio que a maioria de nós temos consciência de que há forças espirituais invisíveis atuando em nosso planeta. O poder sobrenatural é uma realidade. O problema é o seguinte, algumas pessoas pensam no sobrenatural como uma espécie de Wi-Fi. O Wi-Fi é algo positivo ou negativo? O que você acha? É algo bom ou mal? Muita gente vai dizer, não, o Wi-Fi é neutro. O Wi-Fi é neutro, você pode usar o Wi-Fi para se conectar à internet e fazer um bom uso ou um mau uso da internet. Muita gente pensa no poder sobrenatural dessa forma, como sendo algo neutro. Mas a Bíblia diz que os poderes sobrenaturais não são neutros. Eles são positivos ou negativos. Eles são do bem ou eles são do mal. A palavra de Deus adverte com muita clareza que a nossa luta é contra as forças espirituais do mal. Está em Efésios capítulo 6. Lá em Apocalipse capítulo 12, a palavra de Deus diz que o inimigo irou-se contra a igreja de Deus, contra o povo de Deus, e foi fazer guerra aos seus descendentes, ou aos descendentes da mulher, que no livro de Apocalipse são chamados de o remanescente. Então, nós estamos vivendo num contexto de guerra real, e essas forças sobrenaturais não são neutras. Nós estamos envolvidos numa guerra que envolve Deus e envolve Satanás. As forças do bem estão lutando contra as forças do mal. Quando nós oramos intercessoriamente,
nós levamos Deus a fazer coisas que ele não faria de outra forma, ou ele só faz porque nós estamos orando. Mas por que Deus só faz porque nós estamos orando? Por que isso acontece? Eu vou tentar explicar isso agora. Vejam, Deus tem um interesse infinito na salvação das pessoas. Deus quer salvar a todos. Mas Deus não age independentemente da vontade humana. Deus não força as pessoas a se salvarem. Deus não coage as pessoas a aceitarem o caminho da salvação. E além disso, o inimigo, que desde o princípio tem acusado Deus de ser injusto, acusa a Deus ou acusaria a Deus de favorecer a salvação de algumas pessoas, ao mesmo tempo em que outras pessoas iriam perecer, ou irão perecer, irão morrer. Então é como se fosse mais ou menos assim. O inimigo pode falar assim, olha, se você fizer isso em favor dessa pessoa para salvar essa pessoa, então você vai ser injusto com aquela outra pessoa para a qual o Senhor não vai fazer nada e ela vai se perder. Então o Senhor não pode ser considerado justo. Essa seria uma espécie de acusação que Satanás faria. Mas quando você ora intercessoriamente, então Deus diz, olha, eu estou fazendo isso em favor dessa pessoa como resposta à oração de Tiago, ou da oração de Silvano, ou como resposta à oração do Felipe. Vou tentar ilustrar melhor o que eu quero dizer. Eu estava numa classe de mestrado, já entre 2005 e 2010, eu fiz o meu mestrado aqui no NASP. E um dia um professor estava contando o acidente terrível que o filho dele sofreu e morreu. Ele estava na sala de aula chorando, contando a experiência do filho, e ele disse assim, olha, eu creio que Deus permitiu que meu filho morresse para a salvação dele. Meu filho tinha dado um tempo meio afastado, assim, meio desinteressado nas coisas de Deus. Mas bem naqueles meses que antecederam a morte dele, ele tinha interesse nas coisas espirituais. Nós estávamos estudando a Bíblia juntos. Ele tinha um profundo interesse nas coisas de Deus. Eu creio que ele estava pronto para ser salvo e por isso Deus permitiu que ele morresse. Aí um aluno se levantou a mão e disse, professor, eu discordo. E foi uma situação chocante, porque era um pai chorando, né, falando da morte do filho. Ele falou, eu discordo. Porque se Deus permitir que o seu filho morresse para ser salvo, ele vai ser injusto com outras pessoas que ele não permitiu morrer e vão continuar vivendo e no final vão se perder. Então, seu filho morreu por um outro motivo, não foi para que ele fosse salvo. Eu fiquei intrigado com o questionamento daquele colega que fez sentido na época, até que me deparei com o texto que está lá no livro O Grande Conflito, na página 425 ou 525, onde Ellen White fala exatamente isso, que há coisas que Deus atende à nossa oração, que Deus faz especificamente como resposta à oração. Então, nós estamos envolvidos numa guerra entre o bem e o mal, entre Deus e Satanás. As forças sobrenaturais não são neutras, elas são positivas ou são negativas. Estão trabalhando para a nossa salvação ou para a nossa perdição. Quando nós oramos intercessoriamente em favor de alguém, nós levamos Deus a agir em favor dessa pessoa, convencendo, orientando, dando discernimento, dando experiências, conduzindo a alguém que poderá responder a uma dúvida, intervindo diretamente de inúmeras maneiras, agindo para contribuir para o processo de salvação dessa pessoa, que não acontece independentemente da vontade dela, acontece com base na resposta que ela dá à graça do Senhor Jesus. E aí, até continuando, e aí já passando para você, pastor Felipe, pensando nisso, pastor Silvano, nessa ideia, nesse raciocínio que ele construiu e apresentou para a gente tem, então, essa oração intercessória como uma ferramenta que eu posso usar em favor de outros no grande conflito. Tá? As pessoas todas estão no grande conflito e eu posso orar para que nesse conflito exista a vitória de Deus, da presença de Deus na vida das pessoas. A questão é como é que a gente pode harmonizar essa ideia, pensando até mesmo em olhando para a Bíblia, olhando para personagens bíblicos que oraram intercessoriamente, como é que a gente harmoniza isso com a ideia que a gente tem da não interferência de Deus na liberdade dos indivíduos? Porque, de alguma maneira, quando eu oro, eu estou orando por alguém, e não é que Deus está fazendo algo por mim, ele está fazendo algo em resposta à minha oração por outra pessoa, que talvez nem está orando, nem está desejando necessariamente aquilo. Como é que a gente pode harmonizar isso? Eu acho que essa é uma pergunta daquelas bem difíceis, assim, de
de alcançar assim um entendimento pleno, porque pelo menos na minha visão, a experiência da oração, ela é também uma experiência de mistério. Eu sei que a palavra mistério às vezes ela não é assim tão confortável para nós, né? Nós seres às vezes tão racionais, né? Tão em busca da organização, sabe, de toda de até um certo controle em relação à maneira como nós apresentamos as nossas convicções. Falar de coisas que não entendemos às vezes não é tão confortável, mas particularmente eu penso que a oração ela carrega muito desse elemento misterioso. E o fato de inserir um mistério ele facilita muito aqui a minha resposta, né? Porque indiretamente estou dizendo para você que eu teria muitas dificuldades para responder isso. Eu penso na oração dentro desse processo específico do grande conflito, desse conflito que ele existe para além daquilo que nós vemos, daquilo que nós enxergamos, também como um instrumento de transformação e de preparação para aquele indivíduo que ora. É evidente que esse conflito, ele é um conflito amplo, ele é um conflito, como o professor Silvano aqui mencionou, que não está relacionado a questões carnais. O texto de Efésios é claro, né? É contra outros poderes. E é interessante que o próprio apóstolo Paulo também, lá na segunda carta aos Coríntios, ele vai reafirmar que nós também possuímos armas, possuímos ali equipamentos que também não são carnais. Em outras palavras, ele está dizendo: vocês estão inseridos numa luta espiritual, mas para essa luta espiritual eu vou municiar vocês com ferramentas espirituais. E a oração ela entra dentro dessa dimensão. E aí eu penso assim na minha experiência de oração. Algumas vezes eu me vi orando profundamente por outras pessoas, orando de maneira intercessória, né? Buscando ali, quem sabe, uma interferência, quem sabe ali uma espécie de intervenção de Deus para que determinada situação viesse a ser resolvida. E óbvio que eu não consigo olhar, nem quantificar, nem aqui descrever quais foram os verdadeiros efeitos, ou todos os efeitos que a minha oração causou, mas tem um efeito que eu consigo garantir para você que foi muito real e eu sou capaz aqui hoje de apresentá-lo. Foi o efeito que ele é causado em mim em relação à situação. Porque naquele mesmo instante em que eu pedia para que Deus intervisse e auxiliasse aquele meu amigo, ele também me mostrou na oração, ou como fruto dessa experiência de oração, quais eram os caminhos possíveis que eu pudesse vir a trilhar para ser ali um instrumento nas mãos dele nesse processo de busca, nesse processo de restauração e de salvação dessa pessoa. Como eu disse, eu não tenho como garantir para você, olha, Deus fechou portas, Deus, ele preparou algo, porque assim, a gente não consegue explicar aquilo que não é explicável, aquilo que a gente não vê. Mas eu tenho por certo que, na minha experiência de oração de intercessão, ficou claro para mim qual era o meu papel, ficou claro para mim qual era a minha função. E quando eu penso no texto bíblico de uma maneira muito especial, existe uma experiência de intercessão que ela fala muito comigo, que é a experiência de intercessão de um profeta conhecidíssimo por não querer interceder, que é o profeta Jonas. E o texto de Jonas é um texto recheado de ironias, e é muito curioso, porque na apresentação do próprio Jonas, lá no início do seu pequeno livro, é dito para você quem é Jonas, aonde Jonas está, e como Jonas se comporta, e inclusive o porquê que Jonas é lançado ao mar. E é curioso que na oração seguinte, em que Jonas faz, naquele contexto do capítulo 2, ao estar ali inserido no ventre daquele peixe, eu olho para aquela oração de Jonas e eu confesso para vocês que essa é uma das orações que me traz um negócio assim meio desconfortável às vezes, porque ela é uma oração que parece ser tão bonita, tão cheia, sabe, de elementos belos, tão bela em sua forma, mas ao mesmo tempo ela revela uma falta de consciência a respeito de si. Porque naquela oração você percebe um Jonas que repetidas vezes anuncia: Senhor, eu estou nessa condição porque o Senhor me lançou aqui.
Eu estou nesta condição porque o Senhor me colocou nesta condição. Em outras palavras, eu não sou responsável nem pelo desfecho dessa história. E isso me traz o quê? Quando eu penso na oração de intercessão. Muitas vezes, quando nós negamos esse papel da intercessão, que cabe, que é um papel universalizado na Bíblia, ele não é um papel circunscrito ao ofício do profeta, nem ao exercício do sacerdote, nem do rei. Todo mundo ora e você percebe que todos são convocados a interceder. E quando nós nos negamos a participar desse processo, nós também somos, de alguma maneira, colocados numa condição, assim, sabe, de confusão de identidade. Nós deixamos de perceber quem nós somos, aonde estamos e por que nós estamos nessas condições. É o que acontece com Jonas. Você percebe, olha só que coisa simples. Deixou de interceder. E ao deixar de interceder, ele começa a ter pensamentos equivocados a respeito de si. Ele começa a deixar de perceber realmente quem ele é ou o que ele está fazendo. E então, ele deixa de ter, e ele passa a ter pensamentos equivocados sobre Deus, né? Exatamente. Você percebe a confusão que ele é inserido em relação a Deus, em relação à sua missão, que é em relação ao outro, em relação a si. A oração de intercessão, para mim, ela parece colocar o indivíduo no devido lugar. Entendeu? Você é um intercessor independentemente do quê. E é isso, para mim, algo que traz uma beleza assim, muito especial para essa ideia da oração. Muito, muito bonito isso, pensar que essa é uma ocupação de todos nós, né? Que o Marcos está comentando, ele comentou, né? Os primeiros cristãos não oravam apenas por si, mas eles oravam pela salvação dos outros, né? Era a prática deles orar pelos outros. E o Marcos também trouxe uma pergunta que eu vou abrir aqui para vocês, e que talvez não, tenha a ver, obviamente tudo tem a ver com oração intercessória, mas ainda nessa realidade do grande conflito, em como essa oração ela é, nos resultados dessa oração, e tem a ver até com uma pergunta que eu acabei propondo para a gente também na discussão, e a gente já pode até passar por ela, que ele pergunta assim, olha, por que faz parte do plano de Deus não nos conceder algumas coisas se não as pedimos? E aí vem essa ideia, né? Até pegando aquilo que o pastor Silvano falou e pegando esse mistério, porque realmente a gente tenta... o que nos é dado em resposta à oração, às vezes não é muito claro para a gente, né? O que realmente aconteceu, como Deus respondeu exatamente essa oração, né? Mas aí vem essa questão. Se Deus sabe, né, o que é melhor para a salvação das pessoas que nós amamos, para os nossos amigos, se Deus sabe o que é melhor, porque aí vem esse ponto aí, voltando aqui na citação do pastor Silvano, né, que Deus nos dá as coisas apenas em resposta à oração. Porque parece que ele espera a oração intercessória para então ativar algo ou para responder algo, se ele já tem o conhecimento do que é melhor. Como é que a gente pode entender um Deus que sabe o que é melhor, mas que de alguma maneira espera para entregar esse melhor após uma oração? Muito bem, Thiago. Olha, é uma questão bem complexa, como todos nós sabemos, por estarmos lidando com ela, mas eu acho que ela é compreensível. Nós podemos chegar a uma compreensão razoável, o suficiente para que possamos aumentar nossa confiança em Deus. Veja, Deus é soberano. Quando Deus fala uma coisa, a palavra de Deus tem poder até mesmo para trazer à existência aquilo que foi pronunciado. Quando Deus dá uma ordem, está feito. Mas, normalmente, Deus não age por meio de decretos. Deus age por meio de processos. Vários processos estão em andamento. Quando esses processos divinamente orientados, divinamente conduzidos, convergem, então o plano de Deus, a palavra de Deus, a vontade de Deus se cumpre. Quando olhamos a história da salvação, normalmente é assim que Deus age. E há um exemplo claro disso, em relação ao que você o ponto que você está colocando. Vou dar só o exemplo do nascimento de Jesus. 500 anos, quase 500 anos antes, Deus falou com precisão quando o Messias iria nascer. Mas quando ele nasceu, Gálatas 4, verso 4, diz que aquele período foi a plenitude dos tempos. Ou seja, no tempo exato, no tempo predeterminado por Deus, então a palavra de Deus se cumpriu, o plano de Deus se cumpriu e Jesus nasceu. Mas por que aquele tempo foi a plenitude dos tempos e não outro?
Então, há vários fatores, vários processos estavam em andamento. Vários processos estavam convergindo e fizeram com que aquele momento fosse o momento. Por exemplo, o poder romano havia unificado todo o mundo antigo ali na região mediterrânea, do mar Mediterrâneo. As estradas facilitavam o transporte das pessoas e outras coisas mais. As sinagogas estavam nas linhas de comércio, né? Havia uma sede espiritual muito grande também. Havia uma língua comum para que todos falassem. Vários fatores estavam em andamento, na hora exata se cumpriram. Da mesma forma acontece com o nosso processo de oração intercessória. Nós oramos em favor das pessoas. Deus é soberano. Se Deus quiser responder do jeito que nós oramos, ele vai responder. Uma outra coisa que a gente precisa entender é que a resposta de Deus sempre é equivalente à minha expectativa. Deus é soberano. A minha filha, o meu filho me faz pedidos. Eu sei o que é melhor para ele. A minha resposta pode não ser equivalente exatamente àquilo que eles esperam, mas eu sei o que é melhor para eles. Então, eu vou responder de acordo com a minha sabedoria ou com o meu entendimento daquilo que é melhor para eles. Então, quando Deus olha para nós, para o meu pedido pessoal, o mesmo se aplica à oração intercessória. Deus conhece o todo. Deus conhece o fim desde o princípio. Deus conhece 1000 maneiras de resolver os nossos problemas, acerca dos quais nós não sabemos nada, absolutamente nada. Então, Deus sendo soberano, tendo todas as informações, conhecendo o fim desde o princípio, ele tem 1000 maneiras de responder às nossas expectativas e às nossas orações, de acordo com o seu propósito soberano. Qual que é o propósito soberano de Deus? É a sua salvação, é a minha salvação. Essa salvação não acontece independentemente da minha vontade, mas Deus oferece os caminhos. Quando eu oro, Deus coloca diante da pessoa pela qual eu estou orando os caminhos. Deus fala, estou colocando diante de você aqui o caminho, a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolha a vida para que vivas, tu e os teus filhos. Quando eu oro, eu levo Deus a abrir caminhos diante dessa pessoa, a oferecer opções. O Espírito Santo fala de maneira insistente à mente dessa pessoa. Um amigo vem e oferece uma mensagem. Ele está andando pelo caminho e ouve uma música. Deus tem 1000 maneiras de falar à mente da pessoa. Isso não acontece, volto a repetir, independentemente da vontade, mas Deus vai oferecendo possibilidades, oportunidades, caminhos, porque Ele responde à minha oração. Então, eu vou pegar isso daí e fazer mais uma pergunta, pensando nisso de Deus não salva, independente da vontade, e a gente pegar esse conselho, porque a gente está estudando sobre testemunho esse trimestre, a gente está estudando sobre esse poder de testemunho, sobre ser uma influência para a salvação das pessoas, e aí vem o tema da oração. Eu quero fazer uma pergunta, mas antes eu quero só passar aqui dando mais uma boa noite para todo mundo que está aqui com a gente. A Sandra está dando um feliz sábado. Joyce Oliveira está mandando aí uma boa noite, pastor Silvano. Tem mais aqui a Fernanda também dizendo feliz sábado também. O José está falando que a oração é uma experiência única na vida de cada servo do Senhor. Precisamos interceder por todos em todo o tempo, é orar sem cessar. E ele, inclusive, pede oração por uma criança que também tem passado por situações difíceis e por pessoas que ele está dando estudos bíblicos. E eu queria fazer um desafio para você que está acompanhando a nossa live. Se você está passando por aqui, não saia agora, porque eu quero propor para você um desafio. Você crê no poder da oração? Você crê que a oração tem um poder especial? Você crê no poder da oração intercessória? Você já sentiu a bênção de ter alguém orando por você? Você já orou por alguém? Então eu queria fazer, e a gente que está aqui, nós vamos tornar essa live num momento especial e numa ocasião especial para a gente orar uns pelos outros. E é muito simples. Se você quiser participar dessa corrente de oração que eu vou propor aqui, eu ainda não vou explicar como é que é. Primeiro você diz se você quer participar e depois disso eu te explico como é que é. Você vai nesse momento, você vai comentar. Enquanto a gente estiver falando aqui de outros assuntos, você pode ir comentando. Eu creio no poder da oração. Coloca só isso no comentário, tá bom? Escreve aí no comentário. Eu já vou escrever aqui, vou colocar o meu aqui, ó. Eu creio no poder da oração. E aí, quando você fizer isso, quando você enviar isso daí, depois a gente vai conversar mais um pouquinho, aí eu volto para a gente, para dizer para você o que você vai fazer com esse comentário, tá bom? Eu já estou colocando o meu aí. Então, coloque aí que você crê, e agora eu pergunto para o pastor Carani. Pastor, pensando nisso, então a oração intercessória, ela tem a gente ora pela salvação das pessoas, mas a oração intercessória, ela pode salvar alguém?
Mais uma pergunta difícil, né? A gente entende que a salvação ela acontece numa esfera individual, embora essa esfera individual ela tenha reverberações para o coletivo. E o que eu quero dizer por isso? Nós não cremos, eu não creio, que interceder, por exemplo, por aqueles que já morreram é uma possibilidade, tem algum tipo de efeito. E eu respondo de maneira muito direta, por quê? Porque, primeiramente, obviamente, estas pessoas elas já estão numa condição diferente, né? Já não existem mais, como a própria Bíblia nos garante e nos deixa claro esse entendimento a respeito do que representa o estado da vida após a morte, mas eu também entendo que não existe, como o pastor Silvano mencionou que algumas, ou até muitas vezes, a gente ora para que Deus intervenha, mas Deus ele não age de maneira a desconsiderar a vontade humana. Então, ele respeita essa liberdade que ele escolheu dar a todos os seres humanos. Então, qual os efeitos reais da minha oração? Deus pode agir? Pode, poderosamente? Pode, mas ainda assim, naquele último instante, o indivíduo ele é o grande definidor do seu próprio estado, do seu próprio, digamos assim, do próprio desfecho aí da sua história. Agora, nada disso nos nega a possibilidade de crescer ao longo dessa experiência, né? Eu tenho aqui por mim que esse meu processo, esse meu envolvimento na experiência da oração intercessória está ligado também a uma questão assim de caráter revelador para todo o universo. Porque você percebe que desde a entrada do pecado, o homem e a mulher, eles assumiram uma postura complicada, né? Eles começam a ser acusadores um dos outros, né? E é interessante a gente pesar o que significa a acusação e a intercessão, e como esta se contrapõe. Ao invés de ser acusador do meu irmão, você é convidado a interceder por ele. E você fica percebendo o quão grandioso é essa experiência que te leva a se aprofundar, a interceder cada vez mais, ao invés de acusar. Nós temos várias histórias bíblicas que deixam isso bem claro, né? Você tem aquele episódio assim magistral de Moisés intervindo, né? Moisés ele intermedia, ele se coloca diante de Deus, mediando a relação Deus e o povo, dizendo: Senhor, não, né? Pese aí a tua mão, porque eu espero que o Senhor salve esse povo. E Moisés tinha ali em suas mãos motivos, todos os motivos para acusar, todos os motivos ali para apontar os erros, e ele ainda assim ele escolhe interceder. Então, eu gosto de pensar também como uma experiência, a gente está relacionando essa ideia da intercessão com o testemunho, eu fico pensando o quão antinatural é a intercessão numa sociedade onde as pessoas estão acostumadas a acusar. Aconteceu algum problema? A nossa preocupação inicial é quem é o culpado. Vamos encontrar o culpado, vamos encontrar a razão do grande problema, e a partir daí começa todo esse nosso processo de, digamos assim, né, de quase uma agressão, uma violência contra esses responsáveis e tudo mais. Aí você vê quão diferente é a experiência da intercessão. Então, ao invés de destacar o acusado ou focar na acusação em si, até porque nós sabemos que essa não é a imagem do nosso Criador, essa é a contra-imagem dele. Ele diz assim: a nossa experiência de salvação coletiva ela se dará em uma comunidade onde os irmãos eles aprenderão a interceder uns pelos outros e não mais acusar. Eles entenderão o quão difícil é essa caminhada e o porquê existem tantos problemas e o porquê uns caem e outros não, e o porquê é importante suportar uns aos outros e o porquê é importante você considerar que existem problemas que você nem enxerga, que são de naturezas espirituais e por conta de tudo isso, o quão importante é você entender o seu papel como um intercessor. Então, eu consigo olhar para essa relação de intercessão e salvação dentro desse escopo. Eu acho que existe salvação para todo mundo que participa dessa experiência, inclusive para o intercessor. Porque salvação aqui, pelo menos ao meu ver, ela não está ligada ao ponto final.
mas em quão transformador este processo ele já está sendo para você, que intercede, ao invés de acusar. Interessante isso. E até eu acho, quando a gente pensa no efeito sobre a gente que está intercedendo, o Marcos Freire aqui fez um comentário, né, falando sobre que às vezes a oração não é para que Deus haja, mas para expressar que estamos interessados na sua causa também, né, uma demonstração do nosso envolvimento, do nosso interesse em que as pessoas se salvem. E aí esse comentário dele me fez pensar que muitas vezes a oração intercessória e a oração de uma forma geral, ela não apenas nos dá condições de receber algo de Deus, mas de perceber coisas que Deus já está fazendo. A oração também, ela aumenta a nossa percepção da realidade espiritual. E a gente passa não apenas a saber, não apenas a fazer com que Deus faça algo, mas a gente passa a perceber aquilo que Deus está fazendo. Você que está acompanhando aí, estou vendo bastante gente colocar "eu creio no poder da oração", continua aí colocando, tá bom? Essa frase a gente vai usar daqui a pouquinho. Talvez você que está entrando aí, está vendo um monte de comentário, "eu creio no poder da oração", e está falando, eu acho que eu vou escrever também. Escreve, tá bom? Escreve aí e daqui a pouquinho eu digo o que a gente vai fazer com isso. Só dando também mais uma boa noite aqui para alguns outros que chegaram. A Shirley Salomão deu boa noite, mandou uma boa noite aqui para o pastor Felipe Carani, pastor La Roca, presidente aqui da Associação Paulistana. Pastor, boa noite também. Outros colegas também estão acompanhando, colegas pastores estão acompanhando, sejam todos muito bem-vindos. A gente tem aqui outros comentários e essa ideia interessante da intercessão como essa resposta não natural. A gente já está indo para os momentos, não para os momentos finais, mas ainda a gente vai trocar algumas ideias, mas eu queria que vocês ajudassem a gente agora a pensar numa coisa. A gente fala sobre a oração intercessora e a gente está falando sobre ser intercessor e me parece que isso é uma posição de muita honra, de muito privilégio, né? Quando a gente olha para a Bíblia, Jesus é entendido como intercessor. Jesus é quem intercede. E aí vem essa questão. O que é Jesus como intercessor e quem sou eu como intercessor? Que tipo de intercessão Jesus oferece, que tipo eu ofereço? Em que momento a minha intercessão se parece com aquilo que Cristo faz e em que momento a minha intercessão tem um limite e a de Jesus extrapola aquilo que eu faço? Tá aí, uma pergunta. Muito bem, essa é uma excelente pergunta, porque, de fato, nós somos intercessores, somos instados a interceder em favor de outras pessoas, mas, ao mesmo tempo, rejeitamos algumas doutrinas que colocam seres humanos como intercessores, né? Não é uma contradição? Somos intercessores ou não? Qual a diferença entre a intercessão que nós fazemos e a intercessão que Jesus faz? A Bíblia chama Jesus de monogenês, ou seja, o único da sua espécie. Não tem ninguém semelhante a ele. E isso diz respeito também ao seu papel de intercessor. Jesus desempenha um papel único na sua intercessão, no sentido de que somente ele tem méritos para cobrir o preço do pecado. Então, a minha intercessão não é suficiente para garantir o perdão de uma outra pessoa. Por quê? Porque eu também sou pecador. Então, por mais que eu possa produzir méritos com as minhas boas obras, elas nunca serão suficientes para alcançar méritos suficientes para pagar o preço do resgate de uma vida humana. Somente Jesus proveu o suficiente para o resgate do ser humano. Então, nesse sentido, ele é único na sua intercessão, porque somente ele tem méritos suficientes para resgatar o ser humano. Ele morreu pelos nossos pecados e em nosso lugar. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Está lá no livro de Isaías, capítulo 53. Então, Jesus é único na sua intercessão, porque só ele tem méritos suficientes para salvar. Ao mesmo tempo, ele intercedeu por nós e orienta a cada um de nós para que também oremos. Orai sem cessar, orar uns pelos outros, né? Tiago fala, tem alguém doente? Ora por ele. A oração da fé salvará o doente. Então, nós somos instados a orar em favor uns dos outros, somos instados a interceder em favor uns dos outros, mas interceder dentro do contexto do grande conflito. Interceder no sentido de suplicar a Deus. Como Paulo fez, por exemplo. Paulo orou pelas pessoas, os recém-conversos aos quais ele estava pregando, orientando, pedindo a Deus, aos Efésios, né? Pedindo a Deus que Deus desse a eles iluminação, discernimento, conhecimento da verdade,
Tudo isso Paulo orou em favor dos cristãos que estavam em Efésios. Então, quando nós oramos intercessoriamente, nós suplicamos a bênção de Deus sobre essas pessoas para que elas tenham essas experiências espirituais, por exemplo. Nós podemos orar intercessoriamente para que o poder do mal seja bloqueado na vida dessas pessoas. Voltando ao contexto do grande conflito, veja, se Deus não... O grande conflito não terminou. Satanás continua agindo, enganando pessoas, conduzindo pessoas à destruição. Se Deus não agir em favor das pessoas, o inimigo está com um caminho livre, aberto, limpo para fazer o que quiser. Quando nós oramos intercessoriamente, nós podemos pedir para que Deus bloqueie o poder do mal na vida dessa pessoa, para que a pessoa tenha discernimento, clareza mental e tome as suas decisões sem estar presa pelas garras do mal. É por isso que Paulo fala lá na carta aos Hebreus, para que nós, livres, capítulo 13 de Hebreus, livres de todo embaraço, de todo tropeço, de todas essas coisas que nos rodeiam, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Nós podemos orar intercessoriamente por isso, para que Deus remova esses laços, essas coisas que o inimigo coloca no nosso caminho para nos afastar dele. Então, essa é a diferença. Jesus é único no seu papel de intercessão, porque ele pode dizer o seguinte, imagina que, só para concluir meu raciocínio aqui, imagina que o inimigo chega diante de Deus e fala assim, ó, tá vendo ali o Felipe? O Felipe não pode ser salvo. A Bíblia diz que o inimigo é o acusador dos irmãos. Então esse é o papel dele. Ele fala assim, o Felipe não pode ser salvo. Olha, eu estava lá, eu vi no dia que o Felipe fez isso e mais aquilo, e começa a enumerar todos os pecados de Felipe. Então Jesus, que é o nosso intercessor, se apresenta diante do Pai e diz, olha, tudo que ele está falando sobre Felipe é verdade. Felipe realmente cometeu esses pecados. Mas o que ele não está dizendo é que naquele dia, tal dia, o Felipe se entregou para mim. Ele pertence a mim. A morte que ele deveria morrer, eu morri para ele. A vida que me pertence, eu dou a ele. E é por isso que ele pode ter vida eterna. Esse é o tipo de intercessão que só Jesus pode fazer. A minha intercessão diz respeito a utilizar, a canalizar o poder de Deus para abrir portas, abrir caminhos, dar discernimento, bloquear o poder do mal, colocar o caminho da salvação diante das pessoas para que elas façam as suas escolhas. E, pastor Caran, a gente depois vou voltar para ter um último momento com vocês, né, vou ler aqui, vou falar do nosso desafio de oração, e aí eu volto para uma última pergunta, mas volto para abrir o espaço para vocês para as últimas considerações. Pastor Carani, a minha pergunta agora é a seguinte, pensando nisso, na nossa intercessão, às vezes me parece que às vezes a gente usa a oração intercessória também e a gente entende a oração pelos outros como o nosso teto. Então, assim, o que eu vou fazer pelo outro? Eu estou orando por ele. E por várias vezes, comumente, a gente passa a dizer que nós estamos orando pelas pessoas e isso é mais uma maneira da gente se isentar de alguma outra responsabilidade, porque nos parece tão nobre orar uns pelos outros, e aí eu fico nisso. Qual que é o perigo de eu entender a oração intercessória como a única obra que eu posso fazer em favor do outro? Realmente existe um perigo aí, e eu acho que a melhor maneira de encontrarmos a resposta seria olhar aí para a maneira como o próprio Jesus ele lidava com essa amplitude da experiência de oração. Por exemplo, se nós considerarmos aquele episódio, aquele clássico episódio da purificação do templo, narrado ali em Mateus 21, se eu não me estou enganado agora, você tem ali um momento interessante em que o templo ele é purificado e o argumento, na verdade, as palavras finais de Jesus após aquele instante da purificação é uma menção a um texto de Isaías, onde ele diz que a minha casa será chamada de casa de oração. E quando eu leio esse texto, eu fico assim... Eu tenho uma experiência assim, interessante pela sequência desse episódio, porque logo após Jesus anunciar que a casa dele será conhecida como uma casa de oração, o texto vai dizer que ele passou a curar e a cuidar dos enfermos. Então, a resposta da casa de oração, que você imagina, assim, agora Jesus limpou, não tem mais comércio, chicote para todo lado, agora é hora de todo mundo aqui se ajoelhar, jejuar e orar, e aí, enfim, a situação está resolvida. Mas essa história, ela parece caminhar por uma direção diferente, porque diz que logo após a purificação, Jesus declara, eis aqui a casa de oração
e é dito que a multidão ela começa a encher aquele espaço e muitos são curados, os necessitados têm ali as suas necessidades atendidas, e você percebe que existe algo muito, assim, muito evidente, que a oração conclamada para aquele espaço, ela não está distante da ação. Então, pensar na oração intercessória como o limite, ou melhor, entender que oração intercessória significa apenas lembrar mentalmente de alguém, é pensar pequeno a respeito da oração. Como eu disse, a oração de intercessão ela é também uma experiência para mim. E é nesse processo de intercessão que Jesus, que Deus, ele vai abrir os nossos olhos ali através do Espírito Santo, nos dará sensibilidade para perceber quais são ali os caminhos, as oportunidades que ele utilizará para transformar-nos também em agentes de transformação. Então, eu consigo, pelo menos, pensar dessa maneira, quando eu considero essa dimensão da oração distante como limite, né? Poderia citar Tiago, né, dizendo tão claramente, né, que a só oração não basta, mas eu gosto bastante dessa experiência de Cristo porque eu acho ela provocativa, assim. Interessante demais pensar nisso, e acho que fica para você esse desafio, né, de não apenas de entender que quando eu oro por alguém, ao orar por alguém, eu devo terminar minha oração perguntando o que além disso eu posso fazer, como eu posso agora também ser parte dessa resposta de oração. É orar para que Deus não apenas faça algo pelo outro, mas me use também nesse processo. E você colocou aí, eu creio no poder da oração, eu queria fazer para você um desafio para essa semana. Eu vejo aqui vários comentários, várias pessoas colocaram, eu creio no poder da oração, eu creio no poder da oração. Se você quiser colocar aí, você pode colocar também. Mas agora, qual que é o meu desafio para você? O meu desafio é você ir até lá nos comentários e achar onde está o seu. Onde você colocou, onde você escreveu. O seu comentário, eu creio no poder da oração. E o desafio é você orar pela pessoa que comentou logo em seguida. É você, nessa semana, orar por aquele que comentou logo depois de você. E você orar por essa pessoa em algum momento dessa semana. Você já está aí com o nome dela, você já sabe quem ela é. Em algum momento dessa semana, você vai dizer para ela que você está orando por ela. Você vai dizer, olha, você vai orar e naquele momento você vai entrar aqui no Facebook e vai mandar mensagem dizendo, olha, eu orei por você, eu estou orando por você, eu não sei o que está acontecendo, mas eu estou orando por você. Você quer compartilhar algum pedido? E vai fazer isso. Como eu fui o primeiro, eu vou orar por quem já veio logo depois de mim, que é a Joyce. A Joyce, ela comentou depois e eu vou orar por ela essa semana, tá bom, Joyce? Então, eu vou orar por você essa semana. E aí, uma coisa importante é você fazer isso e em algum momento verbalizar. E essa é a minha última pergunta para o pastor Silvano, depois eu faço mais uma aqui para o pastor Carani e a gente caminha para o final. Pastor Silvano, a gente não tem muito mais tempo, então talvez a gente tenha que ser um pouquinho mais conciso, mas a minha pergunta agora é o seguinte, a gente está falando de orar e Paulo é essa pessoa que não apenas ora, mas ele fala que ele está orando. Por que é importante? E por que é especial? Por que é importante a gente não apenas orar, mas em alguns momentos deixar claro que nós estamos orando, sinalizar para a pessoa que nós estamos orando para ela, que efeito tem, que efeito Paulo parece que espera disso e que efeito isso pode ter nas pessoas pelas quais nós estamos orando? Eu acho que isso contribui no sentido de que ajuda a pessoa a reagir ao motivo pelo qual nós estamos orando. Eu acho que é importante enfatizar também a necessidade de sermos específicos em relação à oração. Quando nós oramos em favor de alguém, nós oramos por um motivo específico. Então, quando dizemos a alguém, olha, estou orando por você, estou orando em favor do que especificamente? É importante que a pessoa saiba que aspectos da vida dela você está orando. Eu estou orando em favor desse motivo específico, eu espero que Deus abençoe você dessa forma específica. É isso que eu espero de você, é isso que eu gostaria de ver você alcançando, por isso eu estou orando por você. Eu acho que a pessoa se sente bem emocionalmente, sabendo que é alguém que se importa com ela. Eu acho que a pessoa recebe também informação de que há áreas na vida dela que talvez não estejam em harmonia com a instrução de Deus e por isso eu estou orando. Ou talvez há uma necessidade específica pela qual eu espero que Deus haja e por isso eu estou orando. Então acho que contribui de várias formas, mas especialmente no sentido de demonstrar sua intencionalidade em relação à área específica da vida da pessoa que você quer ver Deus agindo. Legal, bacana pensar nisso e acho que fica aí também para você, pensando nas palavras do professor Silvano, fica aí essa proposta de você
sinalizar para as pessoas que você está orando e abrir espaço para que elas falem, né? E às vezes quando a gente fala para alguém que a gente está orando por ela, a pessoa se abre para falar da vida. E ao ela falar da vida, a gente tem o tema da oração e a gente também tem aquilo que o pastor Karani falou logo após, um contato com a necessidade que talvez a gente já tem condições de suprir, de atender, de dar uma resposta. Pastor Karani, eu estou às vezes diante de uma situação e eu tenho uma pessoa que está talvez fazendo alguma coisa ou seguindo por um caminho ruim, às vezes é um filho, um parente, alguma coisa. E a gente falou, você até falou no começo da figura do profeta, né? O profeta como intercessor, mas o profeta também é aquele que denuncia. Como é que eu sei, qual que é a minha postura? Denunciar, confrontar ou interceder? Diante de alguém que está talvez seguindo por um caminho que não é bom. Qual que deve ser a minha reação a isso? O ministério profético, para ser completo, ele não apenas anuncia, denuncia também, né? E a intercessão, eu acho que ela entra como o processo mediatório entre o anunciar o que Deus espera que eu anuncie e denunciar aquilo que Deus espera que eu denuncie também. Há uma necessidade aqui de sensibilidade divina, né? Voltando ainda à figura do profeta, o profeta, antes de tudo, é aquele que sente como Deus. E eu gosto de pensar como um termômetro para a minha vida, antes mesmo de considerar denunciar, a pergunta que faço a mim é: será que eu estou sentindo como Deus sente? E talvez, se eu conseguir responder de maneira satisfatória, eu encontro aí uma forma de falar como Deus falaria também. Eu acho que às vezes nós incorremos aí nessa problemática, né? De achar que também sou responsável por falar, mas me esquecendo que para falar, ou antes de falar, eu preciso entender a minha responsabilidade ou a minha participação no sentir. Em outras palavras, fale aqueles que antes sentem. Dessa maneira, todos estaremos seguros. Bem, uma vez agradecer a todo mundo que está acompanhando a gente. A gente tem aqui outras pessoas comentando. Lembrando a você que a Marinette falando: tenho certeza que Deus ouve quando oramos pelos outros. O Senhor já fez muitos milagres em mim, não só na minha família, mas também na vida de amigos. Eu acho que todos nós temos algum testemunho, alguma experiência com isso, alguma experiência de orar necessariamente, alguma experiência de estar numa angústia de coração e alguém, de repente, surge alguém falando: olha, eu senti o desejo de orar por você. E é muito bonito como isso nos dá essa sensação de que Deus está olhando por nós. Quando a gente manifesta, quando a gente ora intercessoriamente, quando a gente busca Deus uns pelos outros, quando a gente fala com Deus sobre os outros, a gente cresce em empatia, a gente cresce em senso de comunidade, a gente cresce naquilo que eu achei muito bonito quando o pastor Silvano falou, que quando a gente fala para as pessoas que a gente está orando, a gente está mostrando essa intencionalidade que a gente tem do bem, de ver Deus operando na vida das pessoas. E tem uma frase que diz que as pessoas podem rejeitar qualquer coisa que nós ofereçamos para elas, as pessoas podem rejeitar, mas elas não têm como rejeitar a nossa oração. A nossa oração é o que entre nós e Deus. E a gente tem direito a gente ora uns pelos outros. Essa semana você vai orar por alguém aí que está nos comentários. Faça isso, ore por essa pessoa. Daqui a um pouquinho, daqui a alguns dias, talvez até no final de semana mesmo, manda uma mensagem falando: olha, eu acabei de orar por você, eu quero saber se você quer compartilhar algum pedido. Durante a semana, tenha momentos de orar pelas pessoas. Tem momentos de quando você estiver indo, talvez, para o trabalho, se deslocando para algum lugar, ao passar pelas pessoas, olhe para elas, para o semblante delas e fale com Deus sobre elas. Tá bom? Que Deus os abençoe muito. Pastor Felipe, muito obrigado pela presença, obrigado pelos momentos, pelas considerações. Pastor Silvano, também muito obrigado pelo tempo de vocês, por compartilhar a experiência, compartilhar aquilo que vocês têm aprendido de Deus. E eu pedi ao pastor Silvano encerrar o nosso momento com uma oração, orando também por todos aqueles que acompanharam a nossa live aqui. Ok, obrigado pelo convite, pastor Tiago, Deus te abençoe, pastor Felipe Amém. também, Deus te abençoe muito, e a você que está assistindo com a gente, Deus abençoe muito a sua vida, em todas as áreas e em tudo que é importante para você. Vamos orar. Nós agradecemos a Ti, Senhor Deus, porque o Senhor colocou à nossa disposição esse recurso extraordinário que é a oração. Agradecemos a Ti porque o Senhor nos ensinou a orarmos não somente por nós mesmos, mas também em favor das pessoas às quais queremos bem e as pessoas pelas quais amamos. Neste momento,
nós suplicamos uma bênção especial em favor de todas as pessoas que estão acompanhando essa transmissão. O Senhor conhece a necessidade, o desejo, o sonho, o objetivo, a aspiração e todas as coisas relacionadas à vida dessas pessoas. Eu entrego todas essas questões nas tuas mãos. O Senhor tem um plano para cada um de nós, um plano de paz e não de mal, para nos dar uma esperança e um futuro. O Senhor é o único que é infinitamente capaz de fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou mesmo pensamos. Então nós entregamos todas essas questões nas tuas mãos e pedimos a tua intervenção na vida de cada pessoa que está assistindo essa transmissão. Nós nos colocamos inteiramente nas tuas mãos, suplicamos a tua bênção sobre cada um de nós, confiados em Jesus Cristo, o nosso Senhor e Salvador. Amém. Amém. Muito obrigado mais uma vez você que acompanhou. Semana que vem nós estamos de volta às 20 horas aqui pelo Facebook da Associação Paulistana. Vamos orar uns pelos outros e que Deus te dê um feliz sábado, uma boa noite na companhia do Senhor e desfrutando de bons momentos também com as pessoas que você ama. Fique com Deus e até semana que vem. Até mais. Boa noite.